Muito bem, eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês, rapidamente, algo que Deus colocou no meu coração, né? Em uma dessas viagens aí que eu fiz, eu fiquei pensando, né? Fiquei meditando. Às vezes, quando nós nos afastamos um pouco, não de Deus, mas nos afastamos do ambiente eclesiástico, né? Isso não é bom, né? Estar distante da igreja não é bom. Porém, quando isso acontece, né, creio eu, que Deus permite que a gente veja algumas coisas, né, de uma ótica diferente, de uma forma, de um jeito diferente. Né? E eu pensando, meditando um pouco nas coisas que Deus tem feito na minha vida, né, eu falava para mim mesmo, né, como Deus me ama, né, como Deus me ama, né, como eu sou amado por Deus. Esse sentimento, essa sensação de amor, né, de Deus para comigo, foi algo assim que brotou de um jeito assim tão forte dentro do meu coração, né, e quando isso acontece, a gente fica até emocionado, né, de saber que Deus nos ama, que Deus cuida da gente. Porém, não é sempre que nós temos essa firmeza e essa convicção. Eu sei que todo mundo, em algum momento da sua vida, já fez essa pergunta: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Diante de uma situação que nós estamos vivendo, talvez diante de uma luta que nós estamos enfrentando, quem nunca fez essa pergunta? Será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus está comigo? Essa é uma pergunta, e é uma pergunta muito comum. E eu quero dar o tema desta mensagem exatamente essa pergunta: Deus me ama? Será que Deus me ama? Né, por que eu digo isso? Porque quando nós pensamos, né, no amor de Deus, pensamos se Deus nos ama ou não, né, nós temos uma tendência a fazermos o quê? Uma comparação. Nós nos comparamos, às vezes, né, para responder essa pergunta: será que Deus me ama? Nós nos comparamos às características de Deus. Né? Nós olhamos para a nossa vida, né, e vemos uma vida de falhas, porque nós somos pecadores, nós erramos. Não tem ninguém aqui que é perfeito. Amém? Eu quero que você entenda isso. Não tem ninguém que é perfeito. E quando nós fazemos essa pergunta e queremos uma resposta, a gente tem uma tendência a olhar para essas imperfeições na nossa vida. E nós olhamos e falamos assim: mas Deus, eu sou pecador. Né? Paulo dizia muito isso. Né? Eu sei o bem que eu tenho que fazer, é tão difícil fazer esse bem, mas o mal está sempre diante de mim. Né? E nós olhamos e vemos a nossa vida, às vezes alguma falha, algum pecado, algum erro. Né? E quando nós olhamos para Deus, né, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é perfeito. E ao fazer essa comparação, né, fica difícil, às vezes, em certo momento da vida que nós estamos enfrentando, crer que Deus nos ama. Porém, Deus nos ama e nos ama infinitamente. Amém? E se você hoje tem essa dificuldade, a dificuldade de ter essa resposta com muita convicção dentro do seu coração, né, eu quero te ajudar. Né, eu quero te ajudar nessa manhã a crer de todo o seu coração que Deus te ama. Né, inclusive tem um teólogo, um escritor que eu gosto muito, que ele diz que a grande dificuldade do cristão não é provar que ama a Deus, mas é crer que Deus o ama. A grande dificuldade do cristão, né, não é provar que ama a Deus, mas é crer, ter convicção de que Deus lhe ama. E Deus nos ama. E nós vemos, gente, esse amor de Deus na palavra de Deus como um todo, na Bíblia como um todo. Nós vemos, sim, esse amor de Deus, né, sendo derramado nas nossas vidas, no dia a dia, às vezes nas coisas mais simples. Porém, a palavra de Deus, né, de capa a capa, nos demonstra este amor, o amor de Deus para conosco. E nós vemos este amor na própria criação. Eu quero que você abra, acesse ou acompanhe a leitura aqui em Gênesis, né? Vamos ver um pouquinho a respeito da criação,
né, eu observo, e quando eu pensava a respeito disso, do amor de Deus, né, eu me lembrava que logo do início da palavra de Deus, o livro de Gênesis, né, identificando o amor de Deus logo no momento em que Ele nos criou. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim a palavra de Deus: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes ou narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Um pouquinho para frente, no versículo de número 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Assim diz a palavra de Deus. Quando eu leio, né, a respeito da criação, né, o que eu observo, gente? Eu observo que Deus, Ele nos criou, né, nós fomos formados, né, com muito cuidado, né, com muito carinho. Né, e Deus fez isso com grande interesse. Por que eu digo isso? Se você ler, né, o livro de Gênesis, a criação, você vai perceber, né, que para todas as coisas, Deus ele deu uma ordem. Somente a palavra, né, seja criado isso, né, apareça aquilo, e foi dessa forma que aconteceu. Porém, Deus, quando nos formou, Deus, quando formou o homem e a mulher, nós vemos algo diferente. Nós vemos Deus trabalhando nessa formação. Nós vemos Deus trabalhando nessa criação. Eu não sei se você já leu, né, o livro de Gênesis, por essa ótica, por essa visão. Veja bem, tudo que Deus criou, né, só com uma ordem, só com uma palavra. Porém, o homem não. Né? O homem, a palavra de Deus nos diz que Adão, ele foi gerado do quê? Do pó da terra. Então houve ali, né, um trabalho, né, houve ali um cuidado, houve ali uma dedicação especial de Deus na criação do homem. Da mesma forma, houve uma dedicação, um cuidado, um carinho especial quando Deus formou a mulher, criou a mulher. A Bíblia nos diz que Deus fez com que Adão caísse num sono profundo, tirou uma de suas costelas, né, e a partir dali, né, fez a mulher e deu a mulher a Adão. Então houve um trabalho, né, houve um cuidado, né, houve um interesse especial de Deus na sua criação. E nós precisamos entender que Deus fez isso, sabe por quê? Porque Deus nos ama. Amém? Até no momento que nós fomos criados, onde tudo foi criado, né, Deus, ele dá um destaque, né? Deus tem uma dedicação especial na criação do homem e da mulher. Dedicação a qual Deus não deu em nenhuma outra coisa que foi criado. Por isso, gente, né, o ser humano, essa criação de Deus, homem e mulher, está acima de todas as outras coisas que foram criadas. Amém? Você precisa entender isso. Nós vivemos num mundo hoje distorcido, né? Nós amamos os animais, amém? Nós gostamos dos animais, né? Dos bichinhos de estimação. Temos que tratar, temos que cuidar, né? Temos que ter carinho e tudo mais, porém, não está acima de um ser humano. E nós precisamos entender isso. Eu não sei se eu vou sofrer algum processo em falar isso aqui, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Sabe por quê? Porque esses dias eu estava lendo, né, uma notícia nesses portais de notícias. Gente, eu nem vou falar qual é a notícia, senão vou me complicar mais na minha fala aqui.
Porém, eu vi coisas acontecendo, sendo feitas, né, para animais, né, que não são feitas, né, nem para os seres humanos, nem para os seres humanos. Né? Eu vi esses dias, né, formatura para animais, né? Então, o animal entra numa escola, ele faz um monte de coisa, depois tem a formatura, e coloca até aquele negócio, como chama? Capelo, né? Gente, são as coisas assim, não estou dizendo que eu não estou julgando o certo ou o errado, né? Não é isso, mas eu estou dizendo a ordem das coisas, a ordem das coisas. Né? E se isso for invertido, né, o que significa essa inversão? Para começar, o não entendimento da palavra de Deus. Né? Homens, né, homem e mulher, ser humano, estão acima de tudo isso. Eu reforço, nós temos que amar os animais, sim. Nós temos que amar a natureza, sim. Sabe por quê? Porque Deus vai prestar contas disso. Porque se Deus criou, nos colocou, e é a próxima coisa que eu vou falar, responsáveis por tudo isso, Deus vai prestar conta. Porém, se a gente for entender a palavra de Deus, o livro de Gênesis, Deus criou tudo numa fala. Porém, quando criou eu, quando criou você, né, Deus teve uma dedicação especial. Deus teve um cuidado, um carinho, um interesse especial em nos criar. E isso demonstra, sabe o quê? O amor de Deus para conosco. Nós vemos o amor de Deus na própria responsabilidade que Deus nos deu. A palavra de Deus nos diz em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28, o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Você está percebendo que tem uma ordem aqui, né? E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa é a nossa responsabilidade, né? O ser humano, né, dominando sobre toda essa criação de Deus. Para começar, não pode ser invertido. Não faz sentido ser invertido. Né? Eu vi uma reportagem esses dias, né? Eu acho assim, sabe? Né, o que chama a atenção aparece muito. De repente some também, né? Dos garimpeiros lá na Amazônia. Né? Aí foi lá um órgão não governamental, né, e fez toda, uma reportagem em cima daquilo, um monte de balsas. Né? Inclusive, eu passei por aquele lugar, né, algumas vezes. Né? Então, ali, dizendo que está estragando o meio ambiente e tudo mais. Olha, gente, eu li várias reportagens em relação àquilo. Né? E todo mundo falando a respeito do rio. Todo mundo falando a respeito, né, das margens do rio. Todo mundo falando a respeito do mercúrio. E tudo isso é uma realidade. Porém, eu não vi uma reportagem sequer falando a respeito das famílias que vivem ali e se sustentam a respeito disso. Eu vi uma solução, né, para tudo ali. Né, tira, inclusive está até tacando fogo, queima tudo e arranca fora porque está estragando o meio ambiente. Mas eu não vi, né, nenhuma posição do nosso governo, né, nenhuma posição em relação àquelas famílias que vivem ali e são sustentadas daquela forma. Como que nós vamos fazer? Né, e são muitas pessoas que vivem daquilo. Não estou defendendo, dizendo que a gente tem que fazer as coisas de uma forma ilegal, né, e tem que destruir tudo. Como eu já disse, Deus nos colocou responsáveis por isso, e Deus vai pedir, né, nós vamos ter que prestar contas dessa natureza, de tudo que Deus criou, a Deus. Eu não tenho dúvida disso. Porém, eu li e fiquei procurando, porque eu conheço a realidade. Eu já desci o Rio Madeira algumas vezes, né, e eu sei quantas pessoas comem o arroz com feijão ali vivo, quantas famílias não vivem daquilo. Né? Eu fiquei até meio irado esses dias, respondi uma pessoa, né? Eu falei assim, quando era o garimpo da Serra Pelada, tanto tempo atrás, o governo permitia,
porque o ouro era vendido para Vale do Rio Doce, que era do governo. Mas agora, porque não é vendido para lá, agora não pode. Né? Então, essas coisas vão gerando dentro de nós. Eu leio o negócio de formatura de cachorro, eu vejo um monte de coisa, eu vejo tacando fogo nas coisas e pouco ligando para as famílias, para as pessoas, e eu vou vendo o mundo invertido. Eu vou vendo o mundo invertido. Eu não sei se você consegue enxergar dessa forma. Mais uma vez falando, nós temos que tomar cuidado de tudo. Temos que tomar conta do nosso país, temos que fazer isso, sabe, de uma forma inteligente. Porém, né, eu acredito todo o meu coração, pelo que eu conheço da palavra de Deus, que o ser humano, ele vem acima de todas essas coisas. E Deus, ele nos ama, e Deus nos deu essa responsabilidade. E Deus não daria a nós essa responsabilidade, né, se ele não nos amasse, se Deus não confiasse em cada um de nós. E nós precisamos entender a importância que nós temos sobre a face da terra. Porque uma outra coisa que nasce na cabeça e no coração das pessoas, né, é essa crise de diminuição, né, de comiseração, essa é a palavra. Né, de pessoas que olham para si mesmas, sabe, e se diminuem, se acham desimportantes. Né? Não estou dizendo desimportante para o mundo, é desimportante até dentro da sua casa, até mesmo dentro da sua casa. Gideão era uma pessoa que tinha essa característica, né? Ele se achava o menor do menor dos menores de todos, e Deus fez grandes coisas na vida dele. Como Deus também quer fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Deus quer fazer muito na sua vida. Porém, você precisa mudar um pouquinho, né, a visão que você tem de si mesmo. Você consegue se ver, olhar para si mesmo e ver que você é uma pessoa amada por Deus? Porque talvez o seu esforço até hoje foi dizer para Deus, Deus, eu te amo, provar a Deus que você o ama. Porém, você consegue, do fundo do seu coração, né, olhar para o espelho, né, e ver uma pessoa que é amada por Deus. Você, mulher, consegue olhar para você mesmo e encontrar e ver uma mulher, né, que foi criada com todo o cuidado por Deus. Você consegue enxergar isso. Você, homem, né, consegue ver isso, entender, compreender essas coisas. De que Deus não somente te criou com um cuidado, mas te colocou diante de uma responsabilidade sobre tudo isso que Ele criou. Porque isso muda a nossa vida. Isso muda a nossa vida. Saber que Deus nos ama incondicionalmente, isso muda a nossa vida. Porque muda a minha vida. E se pode mudar a minha vida, também pode mudar a sua vida. Creio que é o momento, né, de nós avançarmos um pouco mais na nossa vida espiritual. De termos convicções mais fortes a respeito deste amor de Deus para conosco. Nós vemos o amor de Deus até nos momentos em que nós erramos. Até o momento que nós erramos, nós vemos o amor de Deus. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondendo-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Assim diz a palavra. Adão e Eva cometeu um erro, um pecado. Comeu de uma árvore que Deus havia dito que não poderia comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Erraram. E eles perceberam agora uma condição, estavam envergonhados e se esconderam de Deus. O que eu acho interessante aqui é que às vezes a gente acha assim, o que é o anormal dessa história? Adão e Eva, né, conversava com Deus, face a face com Deus. Adão e Eva, na viração do dia, Deus descia naquele jardim, né, e dialogava, conversava com Adão. Nós achamos isso anormal. Isso não é anormal. O anormal é se esconder. E a nossa cabeça, ela vai mudando. Meu irmão, não é anormal
ser cristão. Anormal é não ser cristão. Entenda isso. O anormal é o homem viver longe de Deus. Isso é o anormal. O normal é o quê? O normal é isso que você está fazendo aqui nesse dia. Buscando a presença de Deus, tendo comunhão com Deus. Porque para isso, cada um de nós fomos criados. Então, o que é estranho? Estranho é ver uma pessoa longe da presença de Deus. Isso é anormal, não deveria ser assim. O normal, né, dentro da criação de Deus é justamente isso. Né, um homem vivendo em comunhão, né, com Deus. E quando nós lemos isso, nós acabamos invertendo as coisas. E de certo a gente inverte as coisas até o dia de hoje. Vir para a igreja adorar a Deus, fazer uma cela, fazer um discipulado, né, estar num encontro, como as mulheres estão hoje, buscando a Deus, ir num acampamento, orar, fazer parte, né, de períodos de oração, ter a sua devocional, ser próximo de Deus. Isso é o normal para o ser humano, porque Deus nos ama e nos criou para isso. Tudo que foge disso que é anormal. Nós não podemos, de forma alguma, inverter as coisas. E no capítulo de número 3, versículo de número 21, a Bíblia nos diz o seguinte: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Porque quando eles comeram daquela árvore, a Bíblia nos diz que eles viram que estavam nus. Por isso eles se esconderam. E, gente, eu vejo o amor de Deus nesse versículo que eu li. Porque o pecado envergonha, não envergonha? Sim ou não? Envergonha. O pecado traz vergonha. O erro traz vergonha. Se você tem errado, isso não tem te constrangido, está errado. Você está errando 2 vezes. E isso é um perigo muito grande. Se o nosso pecado, os nossos desvios de conduta em relação à palavra de Deus, não nos causa constrangimento, vergonha, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E você corre um sério risco. O que aconteceu com Adão e Eva foi isso. Eles erraram e eles viram que estavam nus, eles ficaram envergonhados a ponto de se esconder. E Deus procurou, falou, mas onde vocês estão? E Deus, percebendo o que havia acontecido com Adão e Eva, percebendo a vergonha que eles estavam sentindo, né, a Bíblia nos diz, né, que o Senhor fez a Adão, né, túnicas de pele e os vestiu. Sabe o que é isso, gente? É a proteção de Deus. Às vezes, sabe, nós ficamos pensando ou achando, né, que Deus quer nos humilhar. Deus quer nos expor. E nós vamos nos fechando espiritualmente. Deixamos de confessar os nossos pecados. Deixamos de confessar os nossos erros. Sabe por que as pessoas, quando chegam no encontro, vêm aqui e pedem perdão por um monte de coisa? E quer consertar um monte de coisa? Não foi porque se esconderam. Não foi porque guardaram para si as suas falhas, mas foi porque se exporam, colocaram para fora. E isso, gente, é o poder do Evangelho. Isso é o poder do Evangelho. E vai entrando coisas na nossa cabeça, e uma das coisas que entra é isso, que Deus é punitivo, Deus é mau. A maior definição bíblica de Deus é que Deus é amor. Que Deus é amor. Então eu vejo Adão e Eva que erraram, fizeram feio, tiveram vergonha, tiveram que se esconder. E o que eu vejo Deus fazendo? Né? Deus vestindo Adão e Eva. Vestindo, protegendo e guardando. Assim eu me sinto. É desse jeito que eu me sinto.
Por isso, eu não tenho medo de expor as minhas falhas e os meus erros para Deus. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de expor os meus erros e as minhas falhas para os homens que Deus coloca na minha frente para cuidar da minha vida. Eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus é bom e que Deus me ama. Eu creio que Deus me ama incondicionalmente, mesmo na minha imperfeição. Deus me ama. E eu digo isso não para lhe dar liberdade de errar, mas para que você entenda que você pode confiar em Deus, porque Ele te ama absolutamente. E isso tem que fazer sentido na nossa vida. Deus não pegou Adão e Eva e colocou eles no ponto mais alto do jardim do Éden e falou assim: agora vocês vão ficar aí nus, para todo mundo ver, para ser envergonhado, daqui até a eternidade. Deus viu aquela situação e os cobriu, né, com essa túnica feitas de pele. Então, se nós temos que abrir o nosso coração, que nós façamos a Deus. A Deus. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Se você tem que confiar, confie em Deus. Porque Ele te ama. Todas as vezes que nós chegamos a Deus com um coração sincero, com um coração rasgado, com o coração compungido, expressando a sinceridade que existe dentro de nós, sabe o que Deus faz? Deus nos acolhe. Deus nos protege, como Ele fez com Adão e Eva. Você consegue entender o quanto você é amado? Você está me entendendo nessa manhã? Aquilo que realmente eu quero colocar dentro do seu coração, o que Deus colocou dentro do meu coração, nós vemos o amor de Deus, até nos momentos em que nós falhamos. Deus não vai te humilhar. Deus não vai te tratar com maldade, porque Deus é bom. Certo que as nossas falhas sempre terão consequências, como teve consequências para o próprio Adão e Eva. A palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo número 3, versículos número 22 e 23. Todo pecado tem uma consequência. Você sabe disso? Sim ou não? Ou você acha que a gente pode viver errando e que isso não vai gerar consequência nenhuma? Isso não é realidade bíblica. Não é realidade bíblica. A Bíblia diz que nada fica encoberto debaixo dos céus. Nada fica encoberto. Tudo vai ter as suas consequências. Mas a gente precisa entender como essas consequências funcionam. Vemos o amor de Deus até na correção dos nossos erros. O versículo de número 22 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Porque eles comeram daquela árvore. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, veja bem, preste atenção, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Preste atenção. Quando você leu isso pela primeira vez, né, a gente pensa o quê? Que Deus está castigando Adão e Eva. Erraram, lança fora do jardim. Mas quando nós lemos a Bíblia com os olhos de amor, entendendo que Deus é amor e que nos ama, a nossa visão muda. O que eu leio com esses olhos de amor aqui é que o Adão e Eva foram lançados fora daquele jardim. Sabe por quê? Porque no jardim agora eles corriam um grande perigo. O texto nos diz que Deus os tirou do jardim porque eles iriam também querer comer do quê? Da árvore da vida e viver eternamente. É o que a palavra de Deus está dizendo. Para Deus diz que Adão e Eva foi lançado fora do jardim. Eu vou ler de novo.
Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor fez o que fez. O Senhor fez o que fez. E nós, quando lemos, a gente está entendendo que é um castigo, porque a nossa mente entende dessa forma. Deus está sendo mal, Deus está castigando. Coitadinho, erraram uma vez só. Deus os tirou dali porque eles iriam errar de novo. Eles tinham uma grande possibilidade do quê? De comer agora da árvore da vida e viver eternamente. E se eles vivessem eternamente, continuariam eternamente separados de Deus por causa do pecado. Gente, viver é bom. Perguntar ao pastor Vilela, é bom, pastor Vilela, viver? Não quer morrer não, né? Ninguém quer morrer. Mas sabe que é pior do que morrer é viver eternamente aqui. Escute o que eu estou falando. Eu fui visitar a minha bisavó, eu tenho uma bisavó. Pedra Cunha, tataranetos. Olha que eu já tive filho já bem velhinho, né? E a pastora Sandra orou muito. Mas foi para cima dos 30, né? Meus filhos são tataranetos. Eu fui visitar a minha avó. Eu já estava contando, acho que foi 5 anos atrás. Eu passei por Mato Grosso de carro, falei assim, vou passar e vou ver minha avó, porque com certeza vai ser a última vez que eu vou ver minha avó. Eu falo vó, mas é minha bisavó, tá? E, gente, ela está lá até hoje. Firme e forte. Não está andando muito bem agora, mas xinga que é uma beleza. Não perde um jogo do Corinthians. Um jogo do Corinthians ela não perde. Mas eu fui visitar minha avó, e é isso que eu quero falar, não é do Corinthians, não. Amém. Eu conversei com a minha avó e eu senti ela muito triste. E ela dizia assim, assim, sabe, a vida é muito difícil para quem vive muito. Eu estou aqui parafraseando. Ela falou, a minha última irmã viva, morreu, tinha morrido já fazia uns 2, 3 anos. Ela não tinha mais nenhum irmão. Morreu tudo. O meu bisavô já havia morrido. Todas as amigas de infância já tinham morrido. E ela dizia assim, meu neto, eu tenho a sensação que eu estou sozinho aqui. Que o meu tempo passou e eu fiquei. Eu não sei se você consegue compreender esse sentimento, mas eu entendi o que ela estava dizendo. Ela viu a geração dela passar. Não tinha mais ninguém daquela geração dela. Não tinha mais ninguém com quem ela pudesse ali conversar e falar nostalgicamente do passado. E ela, mesmo estando viva, ela estava entristecida. Vocês querem ver algo pior do que a morte? Viva uma eternidade aqui. Eu não quero morrer também. Que nem o pastor Vilela. Morre de medo de morrer. Não quero também. Não quero. Mas eu tenho que entender o meu tempo. Mas sabe quando eu penso na morte? Eu penso da seguinte forma. Primeiramente, que essa é a possibilidade, de nós estarmos de novo em plenitude com Deus. Se você não morrer nessa vida aqui, você não vai ter essa plenitude. Essa comunhão com Deus. Não precisa morrer agora, não estou te incentivando a morrer, não. Eu só estou tirando um pouquinho o medo que você tem da morte. A gente tem que ter, sabe qual que é o nosso medo? O nosso medo é essa eternidade. Eu quero ter uma vida longa, eu também quero ter uma vida longa. Quero, e na minha família isso, graças a Deus, é algo muito comum. Mas quando eu vi a minha avó falando aquelas coisas, eu também fiquei, sabe, pensando. Se acontecer comigo, de chegar aí aos 90, aos 100 anos de idade, com minha avó deve estar batendo já. Será que realmente é isso? Quando Deus tirou o Adão e Eva lá do jardim,
É porque eles iam comer daquela árvore da vida e viveriam eternamente nesse sentido, distante de Deus. Eu quero viver muito aqui, fazer muito para Deus. Quero me divertir bastante, né, aqui ainda nesse mundo que Deus nos deu e nos colocou como responsáveis. Quero curtir muito os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. Acho que aí tá bom, né, de parar por aí já. Quero viver bastante. Mas eu não quero viver essa eternidade aqui. Não quero. Porque a eternidade que eu quero viver é dentro daquela plenitude com Cristo Jesus. E até nisso eu vejo o amor de Deus. Pessoas se questionam, por que a gente vive tanto tempo, tão pouco tempo? Porque a vida passa rápido, passa rápido. Eu coloquei uma foto no presbitério do meu casamento. Coloquei. Eu estava preparando a palavra e eu fico viajando, né? Aí eu coloquei uma foto lá da época, o pastor Vilar tinha um bigodão ainda, né? Tinha um bigodão assim, e eu era novinho, se bem que eu tô novinho ainda, né? Mas novinho, coloquei a foto lá, meu Deus, como passa rápido. Daqui, acho que o ano que vem, não, daqui a 2 anos, 20 anos de casado, 20 anos de casado. Olha que beleza, passa, o tempo passa, gente. Eu tinha até cabelo, tinha até um tupetinho no casamento, mas o tempo passa e a gente tem que entender e respeitar isso. E isso não é ruim. Isso não é ruim. Ruim não é aceitar isso. Ruim, sabe o que é? É querer essa eternidade nesse período aqui que não vai existir. E isso não é ruim, isso é muito bom, sabe por quê? Porque cada um de nós, por ser dessa forma, vamos encontrar com o nosso Criador e vamos ter uma vida plena porque Ele nos ama. Amém? Porque Ele nos ama. Não é punição. Ah, Deus puniu. Não, Deus evitou. Tirando Adão e Eva daquele jardim, Deus evitou que coisas piores acontecessem. Ah, eu pequei e agora eu estou vivendo, né? Assim, sabe, uma vida muito difícil. As consequências disso, gente, até essas consequências dos nossos pecados que nós vivemos, não é maldade de Deus, é livramento de Deus. Aqui, quando uma pessoa comete um pecado, algo que seja relevante dentro de qualquer ministério, o que nós fazemos aqui? Nós afastamos essa pessoa, né? É o famoso colocar de banco. Por que nós fazemos isso? Porque nós amamos a pessoa. Nós não queremos deixar ela exposta a fim de que coisas piores aconteçam na vida dela. Esse é o nosso, tem que ser os nossos olhos. Os olhos de quem enxerga Deus amor. É exatamente esses olhos, graças a Deus. Quando um pecado é revelado, gente, ai, a pessoa foi exposta àquilo. Gente, glórias a Deus, porque aconteceu. Vamos tratar, vamos cuidar, vamos levantar, vamos reestruturar novamente a pessoa, vamos consertar a situação. O contrário disso que é ruim. O contrário disso é o que não serve. E quem pensa o contrário disso não enxerga Deus como um Deus de amor, um Deus que ama. Eu coloco a minha vida todo dia no altar de Deus. Como eu digo, não sou perfeito, eu erro tanto quanto você. Mas eu coloco minha vida todo dia no altar de Deus e eu oro, repito uma frase: Senhor, será que existe na minha vida algum caminho mau? Será que existe na minha vida algum pecado, Senhor? Me ajude a entender. Me ajude a ver. Você já orou desse jeito? Você já orou dessa forma? Você tem coragem de orar dessa forma? Porque se você não tem coragem de orar dessa forma, você ainda não compreendeu que Deus lhe ama. Amém? Nós vemos o amor de Deus na criação. Agora, o amor de Deus é revelado nesse momento aqui. Porque nós vemos o amor de Deus na obra da cruz. E uma santa ceia é o momento que nós temos para compreender este amor. Não existe ato maior de amor do que aquilo que Deus fez. Todas as religiões são semelhantes. Todas. Todas. Você pode sair daqui, percorrer o mundo todo e estudar sobre religiões.
Todas as religiões são semelhantes. Todas as religiões é o religar o homem à divindade. Toda proposta religiosa de religião é essa, de ligar o homem a uma divindade. Não muda, é semelhante. Porém, o cristianismo é diferente. Você não vai encontrar em nenhuma religião um Deus que se fez como os seus, a fim de morrer no lugar deles, para que eles fossem salvos. Pode procurar de A a Z no catálogo das religiões do mundo, não só as contemporâneas, pode estudar a história da humanidade toda. Você nunca vai encontrar uma história como essa, de Deus que se fez como os seus e morreu no lugar dos seus, para que os seus fossem salvos. Sabe por quê? Porque o Deus que nós cremos não é um Deus de religião. O Deus que nós cremos é um Deus de amor. E olha para nós com olhos de amor. Não é olhos de condenação. Se Deus quisesse se queimasse eternamente num fogo ardente, Ele não tinha mandado o seu único filho para viver aqui nessa terra. Nasceu numa manjedoura, viveu o frio, viveu todas as condições que nós vivemos. Se Deus não nos amasse, por que Ele faria isso? Quando eu olho para uma santa ceia, para uma mesa de santa ceia, às vezes caprichada como essa, às vezes até simples, o que eu enxergo é isso. Eu enxergo um Deus que me ama, que me ama. Porque se fosse pelo meu merecimento, eu não estaria sentado aqui nessa mesa. Eu estou sentado aqui nessa mesa, porque um dia, Deus permitiu que eu olhasse para a obra da cruz e a compreendesse. E foi essa obra, foi Jesus na minha vida, que permitiu que eu me assentasse nessa mesa. Não foi o meu merecimento. Porque se fosse por merecimento, não estaria ninguém assentado nessa mesa. Sabe por que você está sentado nessa mesa hoje? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Você duvida disso? Eu falei um pouquinho do início. Falei um pouquinho de Jesus. Eu poderia ficar aqui falando para você o dia inteiro. Quem sabe uma semana inteira a respeito das coisas bíblicas que demonstram o amor de Deus. Mas só esses 2 pontos já são mais do que suficientes para que a gente compreenda. Eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que compreendeu este amor. Porque se ele não tivesse compreendido esse amor, ele não teria feito aquilo que ele fez. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, e eu quero que vocês acompanhem. Nós dizemos sempre que o capítulo do amor é o Coríntios 13, né? E lá fala muito a respeito do amor. Porém, para mim, o capítulo do amor na Bíblia, o texto que fala do amor na Bíblia, para mim é Romanos 8, a partir do versículo de número 31. Diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus
quem os justifica. É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Quem sabe não a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Agora vem o versículo 37 que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada pode nos separar deste amor. Eu pergunto para você, você crê que Deus te ama? Você acredita, crê de todo o seu coração que Ele te ama? Porque se a sua resposta é sim, o nosso jeito de ver o Evangelho, de ver, entender e compreender e sentir Deus tem que ser diferente. Porque quem compreende os olhos de amor de Deus para com Ele, vive de um jeito diferente neste tempo. E é assim que Deus quer que a gente viva, que nós vivamos, de uma forma diferente. Não somente no esforço de dizer, Deus, eu te amo, mas na convicção de saber que Ele nos ama. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pode ser que você esteja distante de Deus. E distante de Deus não significa distante da igreja. Pode ser que você esteja muito perto da igreja, estrutura, pessoas, mas distante de Deus, porque isso é possível. Distante de Deus porque você ainda não compreendeu isso. Talvez você ainda enxergue Deus como um Deus punitivo, um Deus mau, um Deus que castiga. Deus é justiça, mas Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Talvez você esteja distante de Deus, porque você ainda não consegue enxergar o quanto que Ele te ama, o quanto Ele te ama, o quanto Ele se importa com você. Você foi criado com todo carinho por Ele. Ele olha para a nossa vida com todo o cuidado, com todo o carinho. Deus é amor e Deus nos ama. Não deixa nada dizer o contrário disso. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Romanos, ele deixou isso bem registrado. Nada, nem morte, nem vida, nem situação alguma poderá nos separar deste amor. Nada. Não é a falta do dinheiro, não é excesso do dinheiro, não é a saúde, não é a enfermidade. Nada vai nos separar desse amor.
O pastor Vilela começou dando seu testemunho a respeito disso. Talvez fisicamente eu não esteja tão bem, mas eu estou cheio do amor de Deus. Ser cheio do amor de Deus é saber que Ele tem amor para nos dar. E receber, mas eu não mereço. Olhe para a cruz. Jesus levou naquela cruz todos os nossos pecados, as nossas falhas. Eu não sei para você, mas isso é o suficiente. Eu me assento nessa manhã, nessa mesa, com esse coração, que eu estou sentado na mesa do meu Pai, do Pai de amor, que me trata e me vê com esses olhos de amor, e que você faça isso também no nome de Jesus.